lá, gente, vou voltar aqui na apresentação. Eu ia falar sobre o pai antes, mas eu vou falar sobre a mãe, tá? Vou começar falando sobre a mãe, porque a gente começa ali dentro, na verdade, mais ou menos, né? Porque teve um ato de amor aí que começou, e só vou deixar um pouquinho a tela para que vocês possam visualizar. E ali está dizendo, né? O sucesso tem a face da mãe. O sucesso tem a face da mãe. Bem. E o que é sucesso, né? O sucesso tem a face da mãe. Por que que o sucesso tem a face da mãe? Eu falei que, assim, tudo começa no útero. Começa, na verdade, num ato de amor, né? Pai e mãe que se encontraram e se encontraram num momento divino que gerou a vida, porque gerar a vida, gente, é um momento divino, né? Não é sempre que uma vida está sendo gerada. Então, existe ali aquele momento importante e que a nossa alma ali, né, que está em algum lugar, fala assim, esses são os pais que eu escolho para mim. Então, tudo começa aí. Mas daí são 9 meses, teoricamente 9 meses, alguns 7, um pouco mais, um pouco menos, mas vamos falar em 9 meses. E durante todo esse tempo, a criança sendo nutrida, né, cuidada pela mãe, cuidada ali, incondicionalmente. E tudo que a mãe sente, essa criança está sentindo. Conforto, desconforto, tristeza, tudo isso está sendo passado, desculpem, para essa criança, nesse momento. E esse sucesso, qual é o primeiro sucesso? Quando a mãe vai chegando no final da gestação, a criança ela já vai, ela está crescendo tanto que tá acabando esse ciclo, né? É o momento de passar de uma fase para outra, é a hora de sair e sair para algo totalmente novo, totalmente desconhecido. Então, passar por esse canal do parto é o primeiro sucesso que nós temos na vida, né? É o primeiro sucesso. Eu preciso sair. Alguma coisa me impulsiona para sair, porque aqui já não dá mais. Então, esse é o sucesso. E o segundo sucesso que vem é quando a gente toma o leite da mãe. Nós não só nos aproximamos do peito, não só colocamos a nossa boquinha ali, como a gente também teve que fazer um esforço de alguma coisa que a gente nunca tinha feito na vida, de sucção, né? Que o bebezinho até então ele recebia o alimento naturalmente pelo cordão umbilical, né? E nesse momento ele tem que tudo muda, né? Tudo é diferente. É o momento que ele tem que começar a respirar, né? Tem que entrar o ar, tem que deixar o ar entrar. É a primeira respiração, o primeiro fôlego. E daí vem a amamentação, o tomar. E esses momentos, eles são cruciais, são importantíssimos. Na concepção do próprio Bert Hellinger, quando a gente passa por uma cesárea, quando você nasce por cesariana, você já foi poupado desse primeiro esforço. Principalmente quando isso é aquela coisa, né? As mães têm muita, eu vou agendar para o sábado ou domingo, ou para a hora tal, ou a hora X, né? Então, né, deixa de ser o momento da criança para ser o momento que a mãe escolheu que essa criança vem. Né? Então, é meio que privar, né, a criança desse primeiro movimento de sucesso. Tá? Então, não é crítica, porque isso aí foi muito, muito, muito comum, muito comum. Teve uma época assim que a cesariana era moda. Hoje as coisas estão mudando, os partos humanizados, até os hospitais hoje fazem partos totalmente diferentes, mas é o conhecimento que leva a essas diferenças, a essas mudanças. Mas teve muito tempo que
que a prioridade era escolher aí um dia melhor, um horário melhor, porque daí eu, mãe, me poupo de passar um sufoco, digamos assim, e se eu for pega de surpresa, então agendava. Então, esse é o primeiro momento, esse é o primeiro sucesso. A amamentação, então, é o segundo sucesso, é quando você toma, e o tomar, né, que eu já falei do tomar lá atrás, que é diferente de simplesmente você encostar, né, você pode simplesmente chegar perto do peito e não sugar, ou mesmo da mamadeira, né? Quantas crianças não tiveram essa possibilidade? Eu tenho uma experiência. Você quer falar alguma coisa, Márcia? Eu queria te fazer uma pergunta. Uhum. Quando a criança não consegue nascer, né? Não consegue nascer no parto natural, ou ela não consegue mamar, isso traz para ela depois alguma coisa que ela vai ter que trabalhar no futuro dela depois, porque ela não teve essa primeira vitória, segunda e tudo mais? Eu pergunto porque, assim, minha filha, por exemplo, a gente ficou tentando uma parto natural, mas não foi, acabou indo para cesárea. Uhum. Mas alguma coisa sinalizou para você que era a hora dela vir? Tipo, a bolsa estourou, Sim. né? Bolsa Coisas que estourou. vieram. É claro que faz diferença, tá, Márcia? Não vou falar que não faz diferença, faz diferença. Porque esse esforço natural que ela tem, porque a criança faz esforço para sair, ela faz um esforço, mas é dela, não tem como. Se ela, não, de alguma forma, naquele momento não fez, é dessa criança. Os meus 2 filhos vieram por cesárea, nenhum veio, mas ambos. A bolsa estourou, chegou o momento, né? Tanto é que a Samara, né, da Samara, eu agendei a cesárea, eu agendei bonitinho, marquei o horário lá, mas só que ela não esperou a hora que eu marquei, ela escolheu. Ela escolheu. Então, eu tive que ligar para o médico: doutor, não deu, a bolsa estourou. E fui lá para fazer, mas fui obrigada a fazer a cesárea, porque eu não tinha dilatação suficiente, não tive, não consegui. Então, qual é a diferença? E eu percebo isso muito mais no meu filho do que na minha filha, tá? E por mais alguns dados, quando ele veio, ele teve icterícia. Então, ele teve que ficar internado e eu recebi alta. Isso a gente chama de movimento interrompido, movimento de amor interrompido. Parece que não, mas faz uma diferença na criança. O que aconteceu quando ele foi para casa? Ele não pegava meu peito. A coisa mais difícil foi que ele tomasse, que ele realmente me tomasse. Era como se ele tivesse uma raiva contida ali. Hoje eu compreendo isso. É como se eu fui abandonado. Eu não sei se vocês já perceberam crianças quando as mães se ausentam por muito tempo, quando ela volta, a criança vira a cara, faz de conta que não está vendo. Alguém já viu isso? Já passou por isso? E as crianças sentem, porque a criança ela sente muito mais do que ela compreende, é a percepção. Né? A gente vai mudando muito isso ao longo da nossa vida, a gente vai aprendendo a fazer leituras assim, eu só entendo aquilo que me falam, ou só entendo aquilo que eu vejo. A criança não, a criança ela está tão aberta ainda, né? Logo quando ela nasce, ainda pequena, que ela sente, ela percebe. Então, ela percebe tudo que está se passando, independente de conhecer a linguagem falada, independente do que for, ela percebe o afeto ou a ausência de afeto. Então, nesse sentido, Márcia, sim, a característica dele é diferente, é de uma criança que foi crescendo cheio de carências. Ele chorava demais. Era uma criança que não tinha o que eu pudesse fazer que mudasse isso. É só agora que eu começo a entender, eu falo só agora com esse olhar, né, sistêmico, que eu consigo entender essas manifestações, tá? Que levam que impulsionam para a vida. Então, esse é o primeiro
primeiro sucesso. E qual a diferença? É lógico que a gente vai falar do pai também, e não tem como a gente pensar em algo separado. Ah, tá, sucesso é da mãe, beleza. Só que eu preciso do impulso do pai também, que eu vou falar depois. Né? Eu tenho sucesso, porque a mãe, ela nutre, ela cuida. Então, é essa força da mãe que vai nos fazer, por exemplo, ter bons relacionamentos, conseguir fazer, trabalhar bem e se dedicar, né? A dedicação ao trabalho, por exemplo, é algo que vem da mãe, o cuidar. Agora, esse impulso, eu tenho uma chance em outros lugares, esse ir mais adiante, esse seguir a vida mais adiante, vem depois, vem do pai. Aquelas pessoas que têm muita dificuldade de concluir alguma coisa, começa e não termina, começa uma coisa aqui, deixa um monte de ponta solta em tudo que é canto. O que a gente está falando aí? Nós estamos falando da força da mãe, daquilo que nós não conseguimos captar da nossa mãe, tá? E não é, né? Eu vou falar isso várias vezes, não é porque a mãe não deu, somos nós que não tomamos. Porque da mesma forma que eu falo, o bebê que não sugou, não é porque a mãe não deu o peito, tá? A mãe deu o peito. A criança não sugou, ela não tomou. Né? Ela ficou com raiva porque a mãe recebeu alta e foi antes, saiu do hospital antes, ou outras coisas, né? A criança vai crescendo, às vezes fica doentinha e tem que se afastar. Então, toda vez, todos os afastamentos, né, que uma criança, por questões da própria vida, tem que passar, isso acaba ficando um vazio, algo que me faltou. Me cortaram isso, tiraram isso de mim. Essa é a percepção da criança, de que foi tirado, de que faltou. E a mãe, por sua vez, não sente que faltou, ela fez o que ela pôde. Eu precisei internar, eu precisei sair do hospital, eu precisei. É o outro lado. Né? Então, por isso que a gente tem que sempre olhar com muito cuidado, porque não é a falta de dar, de oferecer, é muito mais o tomar. A gente tem que aprender a tomar, a trazer da vida aquilo. Então, Dalva, quando o nenê suga, mas a mãe não tem leite, eu posso dizer que ele teve uma vitória porque ele sugou, ou ele vai ter essa falta porque ele não teve nada em troca? não, ele tentou, ele fez, e depois sugou a mamadeira, não foi? Uhum. E depois foi lá ele fez, ele foi, buscou, ele tem ação, porque o tomar é ativo, né? Nós falamos, tomar é ativo. Você tem que fazer a coisa de uma forma ativa para que você realmente receba, para que você introjete aquilo. Não é lá esperando o conta-gotas entrar direto ou por uma sonda, alguma coisa que você fica passivo. Não, precisa do movimento. Alguém dá e alguém toma. É dar e tomar. Por isso que a gente usa sempre dar e tomar, nunca dar e receber. Porque receber é muito diferente. Receber é muito diferente. Tá? Mais alguma dúvida, Márcia? Então, eu estava falando que, assim, aquelas pessoas que não conseguem concluir alguma coisa, concluir um trabalho, concluir relacionamentos, concluir projetos na vida, então, essa pessoa olhe um pouco como é a sua relação com a mãe. E, às vezes, não é só com a mãe, tá? Às vezes, a coisa vem do nosso feminino, da nossa linhagem feminina. Como é que foi, como é que veio essa força, ou não veio, né, para nós, que proporcionou, que ajudou, que possibilitou, ou não, que isso fluísse mesmo de uma forma saudável. Então, é importante que a gente olhe mesmo para essa mãe com esse cuidado. Então, quando a gente pensa, como é que a gente toma essa mãe, como é que a gente aceita essa mãe? Tomar a mãe é fugir do julgamento. Quando a gente julga, quando a gente acha,
Ah, minha mãe estava sempre ausente, ou a minha mãe ela estava sempre cuidando do filho menor e esquecia de mim. Quantas coisas a gente olha e fica pensando, eu mesmo, eu lembro de mim. Fala, nossa, minha mãe ela só dava atenção para o meu irmão, ele só dava trabalho, ela só olhava para ele. Hoje eu consigo ver de uma forma diferente. Né? É lógico, ela está olhando para aquilo que ela acha que precisa cuidar um pouco mais. Né? Isso não significa que ela estava tirando de mim para dar do outro, mas são percepções que a gente tem e que muitas vezes a gente entra nesse julgamento. Puxa vida, nossa, eu tiro boas notas, aquele meu irmão que só tira nota 2, 3, ela está sempre ali cuidando e ajudando e fazendo e acontecendo. Então, muitas vezes a gente entra nessa comparação e julga. E nesse julgamento, quando a gente julga, a gente também está excluindo, não está recebendo, não tá introjetando aquilo que de fato ela está dando. Né? As mães que muitas vezes passam o dia inteiro fora, né, estão trabalhando, e a criança fala, nossa, minha mãe era super ausente, nunca estava lá em casa, quando chegava, mas no coração essa mãe estava fazendo o melhor, ou o pai, né, mas como nós estamos falando da mãe, essa mãe ela estava fazendo o melhor, buscando alguma coisa para dar. Então, para dar para essa criança, seja por meio de conforto, da própria nutrição, da educação, né? Essa ausência ela tinha uma finalidade. Eu vi muitas pessoas, inclusive pacientes, se queixando, esse tipo de queixa, e depois, ao mesmo tempo, vindo com um relato: nossa, minha mãe sozinha, ela me criou meus irmãos, ela trabalhava, ela dava um jeito de pagar alguém para cuidar de mim. Então, no relato, a gente consegue perceber que essa mãe estava dando coisas, não a presença física, mas ela estava tentando dar o melhor dela. E que fica muito difícil para a criança compreender. E que não é impossível, depois que a gente cresce, porque esse olhar do adulto falando isso, eu, pessoa, né, que cresci, que sou adulto, não é o adulto que está se queixando da ausência da mãe. É aquela criança, é a minha criança interna que continua sentindo falta daquele cuidado da mãe. E mais uma vez falando, a gente está buscando aonde esse cuidado, e daí a gente fica buscando no mundo, fica buscando no outro, fica buscando no parceiro, né? Ou no trabalho, é aquilo que nós já comentamos anteriormente. Né? Onde é que eu estou buscando isso? Né? O que é que essa falta que eu entendi que faltou, né? E que não é bem assim. Né? Na verdade, nós recebemos tudo, nós fomos nutridos, nós recebemos tudo que precisávamos, porque ela deu a vida. Né? E a vida, ela é o mais forte, é aquilo que a gente não consegue devolver de jeito nenhum. Né? A vida a gente só leva adiante, só corre para frente. Então, seja como for, né? Quando a gente sai do julgamento e consegue olhar além, eu fiz esse gesto aqui, né? A gente olha os problemas, porque a minha mãe não estava presente, porque a minha mãe isso, a minha mãe tinha. Né? Você começa a colocar e reclamar, e nós não estamos vendo o que tinha por trás disso, né? O que tem atrás de toda essa história. Ou porque a mãe também não tinha para dar. Né? Eu não recebi. De repente, eu fui uma mãe que também não recebi carinho da minha mãe, porque a minha mãe também não recebeu. E se você olha para a história, você encontra muito, não é raro isso. A gente vê isso assim demais. Né? As pessoas que falam, e daí você pergunta, e você sabe como era a relação da sua mãe com a sua avó? Daí você olha. Então, tá aí, você percebe que a sua mãe não recebeu também aquilo? E como é que eu vou dar? Lembra da ordem da ajuda? A gente dá aquilo que a gente tem. A gente não consegue dar aquilo que a gente não tem.
Então, se a pessoa já existiu ali um bloqueio lá atrás, a mãe que não recebeu da avó, a avó que já não recebeu da bisavó. Obrigada, Tati, por ter dado aquela lista de nomes lá, que depois eu vou decorar, de toda essa linhagem. É muita gente, né? Imagine, eu não sei se eu vou decorar, não, estou falando isso de brincadeira. Porque são muitos nomes, acho que eu vou ficar aí no tataravó e está tudo certo. Bom, mas de qualquer forma a gente sabe que aquilo que nós não conseguimos dar para os nossos filhos também é porque nós não temos, porque falta em nós. É aquilo que nós não recebemos da nossa mãe é porque faltou nela. Ela não vai dar aquilo que ela não consegue. Então a gente tem que voltar novamente na questão do concordar. Sim, foi assim, né? Na aceitação. E não tem como a gente dizer sim para a vida se a gente não aceitar e não dizer sim para a mãe. Né? Esse dizer o sim, né? Olhar para sua mãe numa nova perspectiva, num novo ângulo. É aquilo, sair daqui. Né? Eu falo que eu faço constelações com bonecos também. E é muito interessante porque a pessoa ela vai colocando a dinâmica, vai colocando os representantes na mesa, e não se dá conta, e ali está mostrando. Então, e quando ela olha de fora, nossa, mas está muito estranho isso, com que distância que eu estou do meu pai ou da minha mãe, que distância eu estou do meu marido ou do meu filho. Nossa, por que eu estou tão virada para o outro lado? Por que eu estou olhando tanto? Né? Nas constelações a gente vê isso. E nos grupos de constelação mesmo, quando a gente participa, faz os grupos de constelação, a gente percebe muito isso. Né? A mãe muitas vezes olhando para o filho, mas o filho também olhando para o outro lado ou rejeitando, e essa aproximação é tão difícil, e muitas vezes é difícil, essa reconciliação, a gente percebe muito nesses movimentos, né, da constelação. Então, é importante a gente sempre se lembrar que todo sucesso que a gente tem na nossa vida, tudo aquilo que a gente consegue fazer com esmero, ou quando a gente não consegue mesmo, né? Por que é que eu não estou conseguindo? Por que é que eu não consigo concluir alguma coisa? Por que meus relacionamentos não estão dando certo? Quais foram os modelos? O que é que eu peguei? O que é que eu estou buscando no outro e não é exatamente isso que deve vir para mim, tá? Ficou claro isso, gente? Pode falar, Jace. Dalva, faz até um link com o que você falou de manhã, né? Quando o filho ele tenta ajudar os pais, porque aí a gente inverte o papel, a gente transgride a ordem, né? A gente acaba tomando o lugar dos avós, porque os pais, quando esperam essa ajuda dos filhos, aí eles passam a esperar, eles estão buscando em nós o que eles deveriam tomar dos pais deles. Então, emaranha tudo, porque a gente transgride essa ordem assumindo um papel de maior que não é nosso, não é? Sim, exatamente. E a gente, como é que a gente vai olhar para a vida? Eu tô aqui pegando um bonequinho para representar o que eu quero falar aí. Deixa eu pegar aqui. Como é que a gente vai olhar para a vida se a gente está... Quem cuida normalmente está atrás, tá? Deixa eu colocar mais perto. Quem cuida... Digamos que essa aqui é a mãe, esse aqui é o filho, tá? Mãe e filho. Mãe e filha, né? Tanto faz. Mas se eu estou cuidando da minha mãe, se eu estou aqui cuidando da minha mãe, de fato eu estou num papel de maior, mas o que é que eu vejo? Eu não consigo ver nada, tá? Olha aqui. Se eu cuido, eu perco o meu campo de visão para frente. Eu não estou olhando mais para frente, eu estou olhando para o lado oposto.
né? Então, essa questão dos papéis, ela é muito importante. Eu coloquei pequeno para representar, né, filho e mãe, mas a Jace tem razão, quando eu faço isso, eu estou invertendo o papel, né? Eu não só estou invertendo o papel, como eu estou olhando para o lado errado, porque a vida, ela flui para frente, ela nunca não flui para trás, não é para trás que a gente vai. Pode falar, Ana, teu microfone está desligado. Agora aí tem só uma questão, né? No caso, por exemplo, a minha mãe, hoje as duas moram sozinhas, a minha mãe e a minha avó, e a minha avó está com 90 e poucos anos, e quem cuida é a minha mãe. Mas daí é uma situação onde já não tem outra solução, né? Elas têm uma cuidadora, na verdade é uma equipe, né, que fica de cuidador 24 horas, que vão revezando, mas assim, inverteu o papel, porque hoje é a minha mãe que cuida da minha avó. Mas aí é uma situação onde não tem outra coisa a ser feita. Tudo bem nesse caso, ou deveria ser feito alguma coisa para harmonizar isso? Tá, eu vou reforçar mais uma coisa que eu falei também na parte da manhã, Ana Lúcia, que é a questão da postura. Como é que eu estou cuidando dessa minha mãe nesse momento? A gente vai ser chamado, nós vamos ser convidados em algum momento da nossa vida a dar alguma atenção lá atrás. O que eu não posso? Eu não posso tirar da minha própria vida atual, do meu ambiente, para colocar toda a minha energia lá atrás, mas eu também, nesse olhar para a mãe, né, do cuidado com a mãe, sempre lembrando que ela continua sendo a grande, ela continua sendo a mãe. O que eu faço hoje por ela é em honra, é em respeito, tá? Em retribuição. Tá? Por isso, mais uma vez, é muito importante a gente ter esse olhar da postura. Qual é a postura que eu tenho? Ou eu cuido dela agora e pensando assim, nossa, mas virou uma criança mesmo. Né? Porque muitas vezes a gente tem que ir lá, tem que trocar, tem que colocar uma fralda, tem que dar comida na boca. Quantas pessoas têm que fazer esse papel? Né? O ideal, o melhor, né, se tem alguém para fazer, né, um cuidador, por exemplo, principalmente essas coisas, né, dar comidinha na boca, trocar. Esse é o mundo ideal, mas não é o que acontece na prática. Nem sempre a gente pode fazer dessa forma. Então, nesse momento, se a gente não consegue, não pode fazer isso dessa forma, então que a gente olhe para aquela mãe com o respeito de mãe, de grande, de maior, que ela continua sendo maior. Eu faço isso em respeito a tudo que você me deu, eu faço isso em respeito a tudo que eu pude receber de você. Né? E como você não está em condições de fazer nesse momento, eu retribuo dessa forma. E também a gente só dá aquilo que a gente tem, lembra? Voltando nesse assunto, a gente só dá aquilo, porque tem gente que não consegue fazer isso. É importante que a gente veja isso com respeito. Ela é minha mãe, eu continuo amando e respeitando ela como maior, independente da condição física ou psíquica que essa mãe esteja. Respondi, Ana Lúcia. Lembra bem a questão da postura. Se a sua mãe faz, e assim, ela está tirando alguma coisa dela, ou ela tem essa disponibilidade, né? Porque, de repente, nesse momento da vida, ela está disponível para fazer, né? Então, ela não está tirando nada do ambiente dela, da família atual dela, tá? Agora, a gente sente muito quando a coisa fica muito pesada, quando você começa a fazer, mas aquilo está te sugando a alma, está muito pesado, então tem que observar. Por que isso está pesando demais? Eu estou dando além do que eu poderia? Eu estou dando além do que eu consigo dar? E uma outra coisa aí que eu queria comentar também é assim, da história da repetição, que a gente repete as coisas dos nossos antepassados. Na minha família, eu vejo hoje, né, eu consigo enxergar dessa forma, mas só agora. Eu vejo que é uma família matriarcal, e isso começou lá com a minha bisavó. Recebi numa constelação que eu estava participando, não era minha, eu estava acompanhando, e fui chamada para fazer parte,
e acabou servindo para mim porque eu consegui enxergar isso. Nessa constelação que era de uma outra pessoa, eu consegui enxergar isso. Foi muito forte para mim isso. Repetições são emaranhamentos. Toda repetição a gente chama de emaranhamento. São coisas que não foram leis que não foram cumpridas, seja do equilíbrio, seja da hierarquia, do pertencimento. Alguma das leis ali, em algum momento, ela não foi observada. Então, isso gera emaranhamentos. E essas repetições a gente chama Bom, primeiro repete porque ainda não foi olhado. Tem que olhar, tem que parar e olhar para isso. Olhar e se libertar. Uma forma, e depois no final a gente vai fazer aí uma meditação, né, para tomar pai e mãe e para a gente se libertar, porque o que a gente tem que fazer? A gente tem que deixar cada um com com seu próprio destino, cada um com a sua própria dor, porque nós temos a nossa e a gente só carrega aquilo que é nosso. Eu não preciso carregar a bagagem da minha mãe, né, do sofrimento que a minha mãe teve, porque a gente acaba fazendo isso por fidelidade. Você estava falando assim, as mulheres lá, né, na minha família, elas acabavam ficando sem o marido. E eu estava, é como se você tivesse que ser fiel, porque se você não faz igual, né, a gente fala que é fidelidade. Se eu faço diferente, eu não pertenço. Isso é como se você, para pertencer, tivesse que levar, inclusive, esse peso. Primeiro é a compreensão consciente, tá? A gente conscientemente compreende as coisas, né? Mas nós temos uma alma que é o nosso inconsciente da família. Então, tantas quantas forem as vezes necessárias para você ir colocando isso ali dentro, introjetando isso na sua própria vida, no seu próprio comportamento, mais você vai se libertando. Se você se libertou só porque você pegou a consciência, pode ser que aconteça. A gente fala que às vezes uma constelação resolve, às vezes participar de uma constelação que nem é sua, às vezes resolve. Nós já vimos isso muitas vezes. Você não está na sua própria constelação, mas você cai todas as fichas e você, né, acaba levando isso também para a sua, porque a gente fala, e a Saia falou, não tem comunicação neutra, e a gente está num grupo, está fazendo uma constelação, não é neutra. Se você representou, e nós falamos que todo representante, ele tem alguma coisa em comum com aquilo que ele está representando, tá? E se você sentiu essas coisas todas, certamente você também trabalhou o seu sistema. Tá bom, obrigada. Fala, Gi. Tá, voltando um pouquinho no que você falou, que às vezes você dá mais do que você tem, e isso te incomoda. Eu sei que às vezes as situações, elas parecem que não têm saída, e a gente vai abraçando algumas responsabilidades, e enquanto tiver alguém para pegar aquilo, os demais vão abrir mão, tá? Isso é fato, tá? Enquanto tem alguém ali, naturalmente tem outros tantos ali que estão percebendo, não, tá de boa, deixa seguir em frente. Eu não sei qual é a dinâmica, eu não sei se eu compreendi exatamente o que você falou, mas por mais que a gente ache que não tem o que fazer, para e pensa, será que não mesmo? Tá? E busque. E se não tem, de fato, olha, não tem, é como eu falei, não tem, eu preciso ajudar, mas o que eu percebi na sua fala, Gi, é que isso está sendo muito pesado. Se está muito pesado, a gente tem que aliviar esse peso de alguma forma. De alguma forma tem que ser aliviado, porque senão a gente só está levando mais dores, mais emaranhamentos, mais coisas aí para frente, porque tudo que a gente faz que está em desacordo não funciona. Tá? Então, tem que avaliar, não sei se a situação é sua, né, exatamente do que é que você está falando, mas avalia aí esse peso,
porque se pesa, a gente tem que ver qual é a saída. E se tem alguém se omitindo aí. Se eu estou me doando mais, e será que tem alguém se omitindo que poderia fazer algo mais? Não sei. Ou minimamente contribuir financeiramente para mudar essa condição, tá? Não sei o que é. A nossa geração já é uma geração que encara que filho é para o mundo e que a gente vai ser o quartel-general que o dia que eles voltam. Mas eles não vão olhar para a gente como nós olhamos para os nossos pais. E os nossos filhos foram criados dessa forma, que filho tem que cuidar de pai. E isso são valores, né, Gi? A gente traz esses valores. Em momento nenhum eu falei que não é para a gente cuidar, não, tá? Mas essa postura, o que é importante ver está pesando demais, não está pesando, isso poderia ser melhor distribuído. Eu percebo aí que existe um problema de equilíbrio, né? Está desequilibrado esse papel, e está ficando muito pesado. Então, veja o que é possível fazer aí entre a família para que isso se equilibre. Ok, dá para melhorar isso? Tá? Não falo, tem que cuidar da mãe? Vamos cuidar da mãe, não tem outra forma, não dá para ter um cuidador, ou a mãe mesmo não aceita. Minha mãe é uma pessoa que fala assim, nunca me coloque num asilo. Eu falei, ok, mãe, não vou colocar, eu te respeito, você está falando, eu respeito. Então, tem algumas coisas que eu sei que eu não faria para ela, porque ela já definiu o que é isso. Se eu vou ter que cuidar dela em algum momento, talvez, né? Porque já está ficando num ponto que a gente já começa a se preocupar, né? Como que vai ficar? Porque é idosa, mora numa casa, ela com outro idoso, né? Como é que a gente faz com isso? Então, por responsabilidade, por respeito, por honra, né? E com uma postura respeitosa, a gente faz isso, né? Agora, se aquilo que a gente rejeita é muito pesado, então, ou a gente aceita isso, entra na aceitação e procura aceitar essa condição de uma forma mais tranquila, ou se existe um desequilíbrio e precisa ser corrigido, veja se tem como corrigir. Tá bom. Obrigada. Tá bom? Não é fácil, eu sei que não é fácil, na prática a coisa é bem difícil. Na prática, não vejo que tem essa facilidade, mas então busque uma força interna aí para que você consiga equilibrar isso, no mínimo essa sensação. Olho respeitosamente, eu estou retribuindo, a escolha dos demais, né, irmãos, é deles, né? Então eu fico com a minha parte de responsabilidade e sigo com isso. De repente, esse é o seu destino também, então eu aceito o meu destino da forma que ele vem. Sim, tá certo. Tá bom, Gi? Porque fica muito mais leve quando a gente aceita. Como você falou assim, a gente tem que, se aquilo te incomoda, né? Então, será que existe algo que a gente não, de repente, um caminho, né? Que a gente possa minimizar essa inconformidade com a situação, né? Sim. Mas eu fiquei bem por aí, você olhar com outros olhos. Olhar com outros olhos. Você sabe que a nossa realidade, ela tem muito a ver com a forma que a gente interpreta a situação, né? Se é uma mesma situação, ela pode ser interpretada de várias formas. Então, busca a forma de interpretar que seja mais leve para você, porque se for leve para você, alivia a alma, alivia todo o ciclo, né? Fazer as coisas com leveza. Tá bom, obrigada. Okay? Nada, imagine. Quem mais? Mais alguém quer comentar? Eu quero. Depoimento de Cláudia. Eu acho muito também do pensar por que eu estou fazendo, né? Porque por que eu estou fazendo? Tem um lado que é pesado, e o outro eu estou fazendo por quê? Para agradar quem, né? Por quê? É fazer mesmo a pergunta por quê. E expor que está pesado, né? Sim, sim. Cláudia, você falou isso hoje de manhã no... Ai, que problema que passa de manhã, meu Deus.
logo cedo estava falando sobre relações tóxicas, né? Uma das perguntas era muito semelhante a essa que você. Por que eu estou fazendo isso? Né? Vamos olhar um pouco para isso. Quando a gente dirige, né, esse olhar. Porque já até falamos agora há pouco que porque as outras pessoas vão falar, né? Porque fulano vai falar, porque, né? Porque eu vou me sentir mal com Deus. Por que eu estou me sentindo assim? Porque se está pesado tem que mudar, ou tem que ser diferente, ou tem que aceitar, ou algo como a gente vem falando, né? Aceitar, concordar. Expor, porque também, talvez expondo, se ache uma solução melhor. Sim. Concordar, aceitar. Se a gente não vê outra solução, então vamos concordar. É destino? É uma forma da gente tirar parte desse peso. Tá? Mas... Oi, Mar. Posso comentar uma coisa, assim, um ponto de vista diferente? Como eu tenho minha filha aí, né, de 12 anos, ela gosta muito de cuidar de mim. Ela quer me pôr para dormir, ela quer fazer as coisas para mim. E depois que eu comecei a fazer a constelação com vocês, aí eu comecei, não, filha, eu comecei a meio que cortar. Ela fica extremamente chateada, magoada, como se eu não... E aí eu tento inverter, vou eu cuidar dela, vou eu cobrir ela, vou eu tentar fazer. Mas ela se sente super mal, porque ela quer fazer. Eu falo, não, filha, você é filha, eu sou mãe. Então, eu cuido de você. Um dia você vai ter filho, você cuida dele. Mas, assim, eu percebo que é muito difícil para ela aceitar isso. Você faz bem, Márcia, porque assim, a gente fala muito dessa questão do papel, né? Por que ela tem que cuidar de você? Né? Que impulso é esse? Da onde vem esse impulso? Por que ela acha que você precisa do cuidado? Agora, é uma forma dela te dar amor para receber amor? Eu acredito que sim. Né? Então, assim, na troca. Eu não sei, tem outras formas de dar e receber, né? Porque será que ela vai ser o tipo de pessoa que vai continuar se doando o tempo todo na vida para poder receber em troca? Então... Essa é a minha preocupação com ela, porque ela é assim mesmo, ela cuida, ela fala, não pode, filha, não. Mas não é consciente, né? Aquela, sabe quando a gente fala assim, a pessoa que tem a necessidade de agradar, né, de agradar o outro, né? Me veio esse olhar, tá, Marcelo? Então, por que a gente agrada o outro? O que é que eu estou buscando, né? O que está me faltando? Porque, né, que ela está compensando o quê? Está querendo o quê desse mundo? Eu dou, ainda está faltando mais alguma coisa? Porque a gente nunca dá à toa. Essa dádiva de amor, assim, né? Ela não é do nada. Nós buscamos alguma coisa, a gente quer se retroalimentar. Né? Então, só observe. É importante isso, né? Coloque isso. Se é carinho que ela dá, se antecipa. O que ela quer, se antecipa. Né? E lembrando, você é filha, sim. Você é filhinha. Vamos aproveitar esse momento que você é filha para você receber o amor de filha. Aproveita que a vida passa, né? Se ela já pulou para querer ser sua mãe, então aproveita para ser filha. Agora você tem que tomar tudo que você puder de mim. Tá bom? Vamos falar um pouquinho do pai? O pai é a nossa ponte para o futuro. Para Hellinger, é o pai que permite aos filhos conquistar o mundo e sair de casa. O pai permite ampliar os limites e ir para fora do cercadinho de segurança que se personifica na casa e na família. E aí está uma ilustraçãozinha do pai fazendo a ponte da casa para o futuro. E o tempo todo, gente, a gente está com as duas forças. Nós, como eu falei, nós somos pai e mãe, nós introjetamos essas duas forças, ou não, ou nos falta uma delas, ou falta as duas. Né? É quando nós estamos nutridos das forças, né, da força da mãe e da força do pai, a gente realmente consegue dar vazão à nossa vida,
ter sucesso nos relacionamentos, no trabalho, a gente consegue prosperar, seguir adiante, buscar coisas novas, né, ir realmente para o mundo. Então, esse é o papel do pai na nossa vida. Então, eu sempre comparo aí as forças, né, de pai e mãe lá no comecinho, né, do óvulo e do espermatozoide. Então, quando a gente lembra como é que funciona isso, o comecinho da vida, né, o espermatozoide que representa aí a força masculina e o óvulo que representa a feminina, a gente vê que o pai é aquele que está lá, está competindo, está correndo, quem chega na frente é onde chega, é ele que vai chegar ali, e daí a mãe, que é o óvulo, ela vai escolher. Eu quero esse, eu não quero esse. Né? Esse espermatozoide não está muito bom, não. Quero o outro mais fortinho. É aí que começa tudo. Então, o papel da mãe, né, é representado ali pelo óvulo, do pai pelo espermatozoide. Quando a gente tem isso muito claro na nossa mente, a gente sabe exatamente como é que funciona isso e vai funcionar o resto da nossa vida. O tempo todo uma hora a gente precisa de uma força, outra hora a gente precisa da outra. Então, quando nós pensamos, né, e eu falei, primeiro a gente nasce, o nosso primeiro contato é com a mãe. A gente vai percebendo o mundo quando a mãe nos apresenta o pai. É a mãe que apresenta o pai. É a mãe que apresenta o diferente. É a mãe que autoriza a entrada do pai na vida da criança. Então, nosso papel de mãe é importante também para autorizar essa entrada do pai, do masculino, na vida da criança. Tá? Porque a mãe, se ela quiser, ela invalida o pai, ela faz tudo isso, eu dou conta aqui, só que isso vai causar uma falta lá na frente. Essa criança ela não vai ter impulso para a vida, é uma pessoa que não vai olhar para o mundo, vai sempre recuar, vai querer ficar naquela zona de conforto e está tudo bem, não vou seguir adiante. Tá? Então, é necessário as duas forças. A Tânia, nossa professora, ela falava, quando a gente acorda, acordei, estou acordada, força da mãe, mas quem é que tira a gente da cama? A gente levanta, eu saio da cama, é a força do pai. Então, esses movimentos, dos mínimos movimentos, eu estou ali escovando meus dentes, com esmero, com cuidado. É a mãe que está aqui. É o esmero, é o cuidado, é a dedicação. Quando eu decido terminar isso e partir para outra coisa, é o pai que está falando. A mãe diz sim, o pai diz não. Né? O pai dá limites. E não importa, tá, gente? Mas o meu pai não era assim. Mas a gente está falando da função pai. Tá? De repente, mas minha mãe era muito mais assim do que meu pai. Mas a gente está falando de função, né? O quanto eu trouxe para mim essas duas forças, né? E muitas vezes a força do pai pode vir da linhagem masculina que veio da mãe, tá? Mas é importante que a gente tenha essa concepção de que são duas forças que são complementares. Elas não são excludentes, elas não se excluem. Sabe aquele símbolo do yin yang, né, do tal? Né? Quando a gente pensa naquele símbolo, né, tem uma parte branca, uma parte preta, mas as duas têm uma porçãozinha de cada um. Né? Na parte branca tem uma pequena porção do preto e na parte preta tem uma pequena porção. Então, assim, eles se complementam e têm coisas em comum. Né? Tem uma porçãozinha um do outro. Então, é importante a gente sempre lembrar que na nossa vida, 50% e é o tempo todo atuando. Muito bom. Vocês já repararam, como que a gente anda? Como que a gente caminha? Uma hora a gente põe uma perna direita, outra hora a gente põe a esquerda. A gente não anda com um lado só. Ninguém anda com um lado só. Até os braços se alternam.
E nós estamos alternando o tempo todo essas duas funções. O tempo todo a gente se alterna. Nós temos 2 hemisférios, cada um tem uma função. Então, tudo é dual, né? Então, se tudo é dual, se nós temos o tempo todo 2 lados, né? E cada um representa alguma coisa, a gente não tem como excluir aí a função de pai, da função da mãe. Eu escolho meu pai, porque meu pai era isso, isso, aquilo, a minha mãe era ruim, ou não, minha mãe era ótima, meu pai era um lixo. Não. Eles têm que estar aqui, é internalizar. Então, criança nasceu, conheceu a mãe, foi crescendo, mãe apresenta para o pai começa a levar a criança para o mundo. É muito comum, né? O meu pai, por exemplo, foi que me ensinou a dirigir. Tem os pais que me ensinou a andar de bicicleta, não foi minha mãe. Então, essas coisas, vai, que impulsiona, vai, vai, vai. Eu lembro até que eu quebrei minha perna porque ele queria que eu fizesse um negócio, eu fiquei com uma raiva. Mas eles mostram essa força, essa coragem. A mãe não, a mãe fica em cima, não, não, cuidado, cuidado. Quando a criança começa a andar, é o pai que está lá, tem uma foto, um quadro, uma tela acho que de Van Gogh que tem ali a mãe com a criança e o pai ali chamando na frente. Ela é até a capa de um livro da Olinda Guedes. Mas é super bonitinho, porque o pai fala, vem, 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 ele está chamando para o mundo. Né? Então, quando a gente tem esse equilíbrio, mais uma vez, tem que ter equilíbrio. Né? A gente está falando de equilíbrio, a gente está falando de hierarquia, a gente está falando de pertencimento quando a gente fala nessa relação pai e mãe. Pai, mãe e filho, né? Sempre. Quando a gente se dá conta dessa soma, dessa complementariedade, a gente percebe o quanto não dá para excluir nada, o quanto, independente da forma que veio, é aquilo que a gente precisa levar adiante. Não temos que fazer ou repetir padrões, né? A gente pode... um dos movimentos, quando a gente faz os movimentos de constelação, por favor, me abençoe se eu fizer um pouco diferente. Isso é uma frase que a gente usa muito nas constelações, e a gente pode fazer diferente, sendo saudável, né? A gente está buscando coisas diferentes. Então, você está me dizendo, sim, eu carrego a força masculina em mim. Ela vem da linhagem, né? Não necessariamente da função da mãe, e sim da linhagem masculina ou feminina. Você traz, sim, força. Agora, tem equilíbrio? Esse que é o importante, ter equilíbrio. Olha para ver, né? Se está faltando o outro lado, né? Do cuidar, do nutrir, do proteger, né? Será que eu estou em detrimento a uma coisa, eu estou desequilibrando outra? Esse equilíbrio que a gente busca, né? Quando eu falei, a gente precisa caminhar com as 2 pernas, a gente não anda com uma perna só, a gente não anda com um lado só. A gente precisa dos 2 lados para poder seguir em frente. Por aqui não tem, não. Ok, aí você vai avaliando aí o que falta e que movimento precisa ser feito aí para equilibrar essa história. Se está faltando, porque a gente percebe, né? A gente percebe na nossa vida. E eu falei lá atrás, Márcia, quando eu falei da mãe, que algumas coisas que a gente não consegue levar adiante tem muito a ver com a falta da mãe. Relacionamento é uma delas, né? Então, relacionamento, o que mais? Cursos, coisas, projetos, onde é que você não está conseguindo levar adiante, onde é que está faltando a força da mãe? Aí você observa se está faltando, onde está faltando e como a gente pode equilibrar isso. Eu estou tentando, viu, Dalva, com a constelação, não vejo a hora da gente voltar, estou morrendo de saudade dessa sala aí, e para ver se com a constelação eu consigo resolver essa coisa com a minha mãe. Sim, vamos lá, você vai ser constelada. Fala, Ana Lúcia.
Meu filho, eu estou fazendo um acompanhamento com uma psicóloga de orientação vocacional. Vão ser 10 sessões. E aí ele teve que preencher um questionário e ele me pediu ajuda para preencher. E uma das questões era justamente falar, assim, as características do seu pai e as características da sua mãe. Então, assim, quais são as qualidades do seu pai e as qualidades da sua mãe. E eu fiquei muito surpresa com as qualidades que ele falou de mim e do pai, porque, assim, eu me considero uma pessoa ativa, com determinação, o que eu quero eu vou e faço, não me deixo intimidar pelas coisas, eu me considero uma pessoa, assim, que eu vou atrás. E ele deu essas características de ir atrás das coisas, de ser perseverante e determinado e tudo, para o pai. E eu fiquei um pouco na hora, lógico que eu não... eu falei, filho, é o que você acha. Ainda ele falou assim, mãe, que você... Eu falei, não, é você que tem que responder isso, eu não posso falar. E eu fiquei surpresa, no momento, na hora, assim, eu fiquei até um pouco, falando, poxa, mas essa sou eu que vou, eu que faço. E daí, quando ele foi falar de mim, ele falou tudo a ver com o que realmente deveria ser no caso. Então, a mãe, que é de cuidar, de carinho, de atenção e tudo. E aí eu dei uma acalmada, eu falei, não, tá bom. Então, assim, mesmo que eu me considere uma pessoa que tem essas características para mim, uma coisa é o que eu tenho para mim, que no caso aí, então, veio do meu pai, né, que esse negócio de levar e de fazer, e de sair, vai para lá e vai e faz mesmo, eu acho que eu tenho isso, mas então, beleza, então meu pai cumpriu o papel dele. Agora eu fiquei feliz, porque eu falei assim, então tá bom, então ele tá olhando a mãe com a função que ela tem que ter, e o pai com a função que ele tem que ter, então eu tô feliz da vida agora. Então, eu ia falar, ele está tomando da mãe aquilo que ele quer tomar da mãe, da linhagem feminina, ele está tomando do pai exatamente aquilo que ele precisa tomar do pai, a força, a determinação, né? E os detalhes, e é muito interessante. E fique feliz por ele ter visto isso dessa forma, e é bom que caiu uma ficha. E quando a gente percebe que a gente está tirando isso, né, do nosso parceiro, a gente também tem que dar um ok, tem que direcionar um pouco para, né, de responsabilidade aí por essas coisas para quem de direito, né? Então, às vezes a gente também tem que recuar e ver aonde é que eu estou me excedendo nesse papel. Será que eu estou querendo fazer papel de mãe e pai? Né? Porque quando eu estou querendo fazer papel de mãe e pai, eu estou tirando o espaço do outro. Então a gente toma esse cuidado. Né? E todo mundo comete isso, tá? Não estou me isentando dessa situação também, enquanto ser humano, porque nós estamos falando de pessoas, e nós somos pessoas, e pessoa não é imune de errar, todo mundo erra. As mães às vezes se desdobram, né? Se desdobram para trazer um pouco de cada força. E ela trouxe de alguma parte, porque, né, se nós somos 50% cada um, todos nós temos pai e mãe dentro de nós, todos nós temos masculino e feminino dentro de nós. E como que a gente está passando isso, né, essa representação do masculino e do feminino adiante? Então, se ela recebeu, se ela tem esse impulso para a vida, e se ela tem sucesso, e se ela também vai para a vida, e o sucesso é isso, é você conseguir, né, colocar a sua vida, deixar a sua vida em ordem, cuidada, amorosa, certo? Sim. Muito bom.